Mais que vencedores. Romanos 8,37 diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando a Bíblia diz que somos mais que vencedores, isso significa que o amor de Deus em Cristo nos fortalece de tal forma que podemos suportar, seja quais forem as circunstâncias. Os redimidos enfrentam a hostilidade e a dor amparados pela certeza do amor de Deus que o resgatou. Na Bíblia, o versículo que diz que somos mais que vencedores foi escrito por Paulo, ao falar sobre a segurança da salvação em Cristo, que ele escreveu que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas também é verdade que muita gente aplica este versículo com um sentido completamente estranho ao seu contexto. Não é difícil encontrar alguém que pensa que este versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar tudo o que desejarem, afinal são mais que vencedores. Porém, este versículo se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de suportar, de ser vitorioso na adversidade. O foco desse versículo está na segurança do crente em Cristo e não na satisfação de desejos pessoais. Em todas estas coisas, o versículo não começa simplesmente com a afirmação somos mais que vencedores. Antes, o versículo começa dizendo em todas estas coisas. Isso indica, obviamente, que o próprio texto bíblico explica em quais coisas somos mais que vencedores. Isso fica mais do que claro nos versículos predecessores. Primeiro, Paulo escreve que não resta acusação ou condenação contra os eleitos de Deus, pois o próprio Deus é quem os justifica mediante os méritos de Cristo que morreu, ressuscitou e agora está numa posição exaltada, agindo como intercessor do seu povo. Romanos 8, do 31 ao 34. Depois, à luz dessa verdade, o apóstolo questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Claro que esse questionamento é retórico e significa que ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós. Na sequência, o apóstolo faz uma citação do Salmo 44, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Romanos 8,36. Nesse ponto, Paulo indica que o sofrimento por causa do Senhor é algo bem conhecido dos crentes de todas as épocas. Então, ao dizer que somos mais que vencedores, o apóstolo tem em mente todas estas coisas, isto é, tribulação, dor, hostilidade, privação, angústia e perseguição. Esses sofrimentos, porém, não ameaçam as bênçãos que os crentes desfrutam em Cristo. Ao contrário, esses sofrimentos acabam contribuindo para o crescimento espiritual do povo de Deus que caminha em direção à glória futura. Somos mais que vencedores. A expressão mais que vencedores indica basicamente uma superinvencibilidade. Ser mais que vencedor é o mesmo que ser supervencedor. Inclusive, essa expressão traduz a palavra grega composta que significa algo como sobrepujar completamente, no sentido de alcançar uma vitória inigualável. Ao afirmar que somos mais que vencedores, Paulo ensina que o povo de Deus está conquistando uma vitória completa e definitiva. É tempo de conhecer ao Senhor. Busque-o enquanto se pode achar.